Olá meu caro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do feudalismo. Vocês já muitas vezes me perguntaram a respeito do que foi o feudalismo, como funcionou o feudalismo, em que período foi o feudalismo. Então eu vou explicar nesse vídeo tudo o que aconteceu durante a Idade Média e como que foi a formação do sistema feudal até a sua decadência e também dar o meu parecer sobre este sistema. Vamos lá, antes de nós falarmos sobre o sistema feudal em si, nós temos que pensar naquele modelo de hierarquia social medieval. Inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no YouTube, sobre como era a organização social medieval, que vocês devem sempre lembrar daquele famoso triângulo que o professor de história desenhou no quadro para vocês, onde ele dividiu em três partes. Na parte de cima ele colocou o clero, na parte central colocou os nobres e no final colocou os plebeus, a plebe. Bom, acontece que esta é uma hierarquização extremamente marxista da Idade Média, na qual coloca o clero como superior por conta dele cobrar dízimo dos nobres e dos plebeus, e os nobres estarem acima dos plebeus porque eles cobram impostos. Então esta hierarquia, vão defender alguns, ela se manteve até a Revolução Francesa e só foi a Revolução Francesa que deu fim a essa estrutura medieval destruidora das trevas que controlava todo mundo. Isso é uma grande mentira, isso é um grande mito. Essa hierarquização ela não era realizada por questões econômicas, mas sim por funções sociais. O clero tinha uma função de exercer o trabalho de educação, de prestação de serviço como orfanatos, hospitais, o cuidado social com o povo era todo feito pela igreja e pelo clero, que tinha a função de rezar, estudar, ensinar e esses trabalhos sociais. Os nobres eram os militares, aqueles que exerciam um poder de defesa, eram eles que tinham o poder militar e defendiam os plebeus e o clero de ataques e invasões que durante a Idade Média ocorriam muito, principalmente pelos grupos como os lombardos, os vikings, os húngaros e outros grupos que vão surgindo, principalmente os árabes. E os plebeus eram a maior parte desta hierarquia e que desempenhavam um papel importantíssimo que era o funcionamento de toda a engrenagem. Eram eles que plantavam, eles que colhiam, eles que vendiam, que faziam trabalhos de artesanato, produção laboral, enfim, era o trabalho todo dos plebeus, era um trabalho importantíssimo. Então, não existia uma rixa ou uma briga entre esses poderes, mas eles viviam em conformidade e o auxílio entre eles era fundamental. Eu, como um produtor rural, necessito da proteção de minhas terras. Então, dar uma parte da minha produção ao nobre era totalmente necessário e justo, porque era ele e o seu filho que morreriam por mim. Eu fornecer uma parte, 10%, seja, não tinha uma especificidade, até porque naquele tempo não havia moeda como modelo de troca e tudo era entregue, então o dízimo que eles entregavam à igreja era o que? Era um frango, era um porco, era uma banha, era uma manteiga, era um leite. Então eu fornecer uma parte disso para a igreja que me protegia de alguma doença, às vezes, quando eu necessitava, então eu ia para um hospital que era cuidado pelos irmãos, pelos monges e tudo mais, ou que cuidava do meu filho enquanto eu estava no trabalho, estava produzindo, era totalmente justo fornecer isso. Nós temos que pensar que naquele tempo o Estado centralizador, como nós temos hoje, esse Estado paterno que fornece tudo, que é um grave problema para a nossa sociedade moderna, não existia. O poder ele era totalmente descentralizado. E essa descentralização, ela já é um acúmulo de uma união da cultura romana com a cultura germânica. Vamos lá. Já por volta de meados do século IV, Roma entrou em um colapso agrícola, porque não havia mais produção e havia um êxodo rural muito grande para os centros por conta das invasões bárbaras. Então, o que os romanos eles fizeram? Eles criaram o colunato. O que é este colunato? Patrícios que tinham grandes pátrias, grandes terras, começaram a fornecer terras para pessoas que queriam produzir. Então eu tinha lá
um hectare de terra, mas não conseguia produzir todo aquele hectare. Eu fornecia isso para outras famílias que iriam produzir nesta terra e que forneceriam também uma parte dessa produção para mim, já que eu dei esta terra para eles. Era uma espécie de pagamento pelas terras deles. Esse colunato, que começou lá no Império Romano, ele foi ascendendo durante os séculos 6, 7, 8 e 9 da Idade Média, principalmente nesse período que nós estamos falando aqui de feudalismo. Ele se forma nesse período aqui de ascensão do feudo, que vai mais ou menos do século 6 até o século 9, 10, a partir do século 11, nós já vimos um processo de declínio deste feudalismo. Então, o que acontece? Essa maneira de emprestar terras já estava lá no Império Romano no século IV. Então este é o colunato que existia e que passou a crescer cada vez mais durante a Idade Média, principalmente com o fim das cidades. As cidades foram desaparecendo, então as pessoas começaram a se reunir em feudos. O que era um feudo? O feudo era nada mais, nada menos que uma terra que o sucerano, vassalo, enfim, o nobre que governava aquele local, fornecia aos plebeus aquela terra, e os plebeus, eles davam uma parte da sua produção em troca da terra, do uso dos meios que o vassalo tinha, como fornos, material de produção, arado, enfim, e também recebiam defesa em ataques que fossem realizados. Então, esta troca, ela era uma troca feita de uma maneira comum, era bom para os dois lados, não era vista como uma escravização, não havia isso. Os servos não eram escravos, é totalmente diferente de um sistema de escravidão. Infelizmente, muitos livros, muitos historiadores tentam conciliar e comparar a escravidão com a servidão, mas isso não tem nenhuma tese que fundamente esse ponto, é apenas uma visão marxista para destruir um feudalismo, um sistema que era muito justo, meus caros. E se nós olharmos para o modelo que o Chesterton defende de subsidiariedade, esse modelo, ele é o mais perto que já chegou, pois as relações elas eram muito mais próximas, elas eram descentralizadas, e aquilo que se resolvia entre o feudo ficava ali no feudo. O senhor feudal ele tinha uma certa hegemonia para conduzir as terras, resolver os problemas e tudo mais. Então, os plebeus forneciam isso. E os plebeus, eles não eram escravos que tinham que trabalhar não sei quantas horas por dia. Não, os plebeus, eles trabalhavam inclusive muito menos do que nós hoje. Os plebeus trabalhavam em uma média de 6 horas por semana, principalmente no início da Idade Média, onde a produção ela era principalmente de subsistência. Então se produzia aquilo que era necessário para sobreviver, havia um certo excedente para, caso ocorresse no próximo ano uma crise, alguma praga, então se guardava uma parte desse excedente como uma segurança, mas era um critério de subsistência. Então o plebeu ele trabalhava cerca de 6 horas por dia. Não trabalhava no inverno, muitas vezes, na produção agrícola, porque não tinha terras cultiváveis nesse período. Trabalhava apenas de segunda a sexta. Alguns até mesmo nas sextas não trabalhavam. O domingo ninguém fazia nada, porque o domingo era o dia do Senhor, um dia reservado para a família e para a oração. E no sábado também eles já não trabalhavam. Então olhe para o modelo feudal de trabalho, de servidão. Olha para aquilo que nós trabalhamos hoje, 12, 10, 16 horas, enfim. Quem é escravo? O homem moderno ou o servo medieval? Com certeza, o homem moderno, que trabalha muito, trabalha de domingo a domingo, muitas vezes, para ganhar muito menos do que o servo ganhava. Ah, professor, mas o servo dava 1/3 da sua produção para o senhor feudal. Esse negócio de 1/3 não é bem assim, é uma média, mas alguns davam menos. E veja, hoje nós em impostos já pagamos muito mais do que 1/3. Se eu não me engano, nós trabalhamos os 5 primeiros meses do ano para o governo aqui no Brasil. Então nós entregamos muito mais em impostos do que o servo medieval, que entregava apenas 1/3 da sua produção, mas recebia tudo, recebia todo o utensílio necessário para a sua produção, ele recebia do senhor feudal. Se ele precisava fazer um pão, ele ia lá no forno do senhor feudal. Se ele precisava de uma enxada, ele ia lá no senhor feudal. Se ele precisava do arado, ele ia lá no senhor feudal.
como hoje nós pagamos um monte de impostos e não recebemos porcaria nenhuma em troca. Então, a gente precisa tirar esse mito de que o servo era escravo. Bom, então, nesse modelo de produção, o feudalismo, ele foi algo que se desenvolveu ali a partir do século V, VI, mas o seu apogeu é o século VII, VIII, IX e X. Já no século XI começa um declínio. Por quê? Porque os novos centros começam a crescer, as cidades começam a surgir, cidades grandes na França e na Itália. Por conta da formação dessas cidades, os camponeses que guardavam aquele excedente para a próxima colheita passam a ir para os centros para vender este excedente. E aí temos o surgimento da burguesia, dos burgos, que são os camponeses que vendiam, melhor dizendo, o seu excedente e por conta disso conseguiram ter um ápice econômico. Então veja que estar na plebe não significa que você é pobre e nem na nobreza significa que você é rico, ok? Porque quem é o que ascende financeiramente são os burgueses, que eram os camponeses medievais que venderam o seu excedente. Então, com a formação da cidade, a formação da burguesia e a centralização cada vez mais do poder real, do surgimento dos reis e dos estados reais, esse poder descentralizado dos feudos, ele foi desaparecendo e o povo parou de obedecer, por exemplo, assim, o senhor feudal para obedecer o rei. E o rei, ele passa a ter um papel de maior importância dentro daquela hierarquia. Bom, mas nós estamos falando aqui da questão de produção econômica. Como que era a questão política? Veja, nos germânicos havia algo muito interessante dentro da cultura germânica de lealdade e honra, que se chamavam os comitatos. Nesses comitatos, os germânicos, os bárbaros, um senhor, um homem mais forte, fornecia proteção aos outros, e em troca os outros forneciam poder militar para ele em suas investidas, em suas guerras, principalmente em suas pilhagens. E aqueles comitatos, eles eram feitos em um voto de lealdade e honra no qual aquele militar, aquele cavaleiro morreria pelo seu senhor e pelas suas ações. Então era um acordo que existia no mundo germânico pagão e que, a partir da formação da Idade Média, da cristianização desses poderes, foi desenvolvendo naquele sistema de vassalagem medieval dentro dos feudos. O que é o sistema de vassalagem? Havia um sucerano que provavelmente ele tinha um poder militar maior do que os outros, provavelmente não, com certeza ele tinha um poder militar maior do que os outros. Por ele ter esse poder militar maior do que os outros outros cavaleiros, senhores feudais, vassalos, pediam a ele proteção. Em troca, eles davam um voto de lealdade e honra em prestar auxílio e concílio em tudo aquilo que aquele sucerano iria prestar. O auxílio vem em questões militares, ou seja, ele dava um voto de confiança que qualquer guerra ou qualquer ataque que o senhor feudal, ou sucerano, melhor dizendo, iria prestar, aquele vassalo, ele iria estar junto com ele. Isso é o auxílio. O concílio era prestar ajuda nas aspirações políticas daquele sucerano. Se aquele sucerano queria ascender politicamente, queria se tornar um rei, aqueles vassalos iriam apoiá-lo. Então, havia um sucerano, que havia vassalos, e esses vassalos também tinham seus vassalos. Então era um sistema hierárquico de lealdade e honra, onde a palavra ela era muito importante. E que se eu prestei obediência a um sucerano, o meu filho, obrigatoriamente, ele, por conta da minha palavra, vai honrar aquilo que eu disse e prestará também a sua vassalagem ao filho do sucerano que eu prestei a honra e a lealdade. Então, era um sistema, meus caros, de honra, de palavra, onde havia uma hombridade muito grande, não tinha esse negócio de ficar mentindo, de ficar se escorregando, porque aquele senhor feudal, que é o meu
Sucerano, por exemplo, ele me defenderia caso algum grupo bárbaro, árabe, húngaro, lombardo, viking me atacasse. Era ele que viria com os seus exércitos me proteger os meus plebeus que estavam sob a minha proteção e que talvez eu não poderia protegê-los. Então esse sistema era um sistema muito bem organizado de honra e de lealdade e que faziam com que surgisse vários daqueles títulos romanos dos barões, dos vice-condes, dos condes, dos duques, dos reis, enfim, toda esta hierarquia ela é sustentada em uma hierarquia baseada em virtudes de honra e lealdade. Então, meus caros, ao meu ver, o feudalismo, ele, sem dúvidas, foi um sistema de organização política e econômica que, comparado ao capitalismo, que comparado ao comunismo e outros modelos sociais, ele é o mais perfeito, porque ele se baseia em votos de virtude. Somente homens de virtude têm condições de prestar honra e lealdade a outro homem em qualquer coisa que aconteça. Você tem que ter muita virtude, ou seja, porque você vai deixar os seus para lutar na guerra de outra pessoa. Isso é lealdade, isso é honra, isso é fortaleza, isso é virtude. Também dentro do aspecto econômico, esse modelo descentralizado, ele é o que sustenta aqueles feudos. Com o passar do tempo foi tendo um poder mais centralizado no rei, mas essa hierarquia onde o rei ele era uma espécie de pai para o povo, no qual ele conseguia fornecer tudo ao povo, por mais que o povo pagasse uma parcela daquilo da sua produção para ele, aquilo era importante e fornecia para o servo proteção e cuidado e também meios de produção para a sua ascendência econômica. Não havia uma tentativa de controle para que o servo ele ficasse sempre sendo servo, como é hoje, onde há uma galáxia de distância econômica entre os bilionários, entre 2%, 8%, não sei, de famílias que dominam toda a economia do mundo hoje, comparado ao restante da população mundial. É uma galáxia de distância, é trilhões. A gente não consegue nem imaginar isso. Essa diferença social existente no mundo hoje não existia na Idade Média. Não existia na Idade Média. O senhor feudal, o burguês, ele não estava tão longe do senhor, do camponês ali. Era o camponês, daqui a pouco fazia um artesanato que dava certo, vendia e ascendia economicamente. Tinha esse processo de troca muito mais fácil do que é hoje. Então, ao meu ver, o feudalismo, ele comparado aos outros modelos econômicos, ele é aquele que está mais sustentado em virtudes. Então, por isso, eu acredito que ele era um bom modelo. Enfim, meus caros, então eu quero avisar vocês que eu estou lançando o meu segundo livro, História do Mundo, volume 2, da Ascensão à Queda da Idade Média. Um conteúdo voltado para crianças, junto de um curso sobre toda a Idade Média, onde nós vamos abordar em 7 módulos, desde o surgimento da Idade Média até a sua queda, até o seu declínio e formação da Idade Moderna, para pais e filhos, para que você e seu filho conheçam esse período. Um conteúdo didaticamente preparado, bem organizado, para que você aprenda e não fique com todas aquelas besteiras da escola, das universidades, com aquelas afirmações absurdas sobre esse período medieval. Nós precisamos mostrar a Idade Média como a Idade da Luz. Então você vai receber este curso e, junto do curso, o livro que vai para a sua casa. E se você tem interesse, no dia 8 de agosto será aberta as inscrições. Então clique no link que está aqui fixado nos comentários, coloque ali seus dados, entre para o grupo de WhatsApp, pois a oferta só será fornecida neste grupo para quem está lá. E eu espero que você aprenda a verdade sobre a Idade Média, que você que está aqui no YouTube forneça ao seu filho, forneça a você mesmo uma formação de qualidade. Um abraço e Deus abençoe.